Você já parou para pensar quão poderosos ficarão os Chapéus de Palha no final da obra? Lá na guerra final, quando todos estiverem conquistando seus objetivos. Luffy só tem 19 anos, caras mais fortes de todo mundo. Então como que é que ele vai ficar quando estiver lá no final da obra, após passar por todos os conflitos necessários para se tornar o rei dos piratas? Bora lá que eu vou te mostrar exatamente como ficarão os Chapéus de Palha até o final da obra em One Piece e quão poderosos eles ficarão. Tem nova transformação, nova fruta e novos poderes que deixarão o Chapéu de Palha com poderes incríveis, a ponto de baterem de frente com almirantes ou com yonkous. Nossa pequena Rena tem se mostrado muito útil não apenas em suas práticas medicinais, mas também no quesito poder de luta. Apesar dele ter aparecido muito mais como um médico no arco do país de Wano, Chopper detém defeitos absurdos para uma pequena Rena. A sua forma Monster Point, Chopper simplesmente tancou por alguns minutos dois comandantes de Yonkou, sendo eles Perospero e Queen. Mas como foi que o Chopper fez isso? Porque é um feito incrível. Simples, com paradinhas, né? Se é que você me entende. Chopper é um usuário assumido de paradinhas para ficar mais forte, onde ele sempre está ingerindo pílulas de confiança bem duvidosas para ficar ainda mais forte. E ele juntamente de Caesar Claw desenvolveram uma pílula capaz de manter por ainda mais tempo a forma Monster Point do Chopper. Eu particularmente não acredito que o Chopper vai ter um boost de poder por conta das suas capacidades físicas por meio de treinamento. Afinal, seu grande adversário será Dr. Qui, o homem responsável por gerar todos os tipos de doença com os poderes de Akuma no Mi. Portanto, eu acredito que no final da obra, o Chopper estará mais apropriado para um médico ao invés de aprimorar seu poder de luta. No máximo, ele deve receber um boost de poder com uma nova paradinha aí, né? Capaz de fortalecer ainda mais seu Monster Point, ou então tirando os efeitos colaterais que traz para o corpo dele. No máximo, ele vai ter um upgrade de poder no que ele usa, mas nada incrível, mas a gente pode se surpreender. Se a gente olhar para o Usopp, o que ele tem a aprimorar? Bom, talvez você tenha respondido tudo, simplesmente tudo, né? Bom, se a gente for analisar as habilidades que o Usopp tem a oferecer, ele já está em um nível bom, até que bom. Ele tem uma das maiores miras do mundo, tem experiências em batalhas e nível do novo mundo, e é um exímio estrategista, visto que bateu de frente com o Luffy na batalha entre os dois, isso preparado. Mas tem coisa que ele ainda tem que aprimorar e muito, que é o seu Haki da observação, que ele tem que aprender logo. Tá demorando bastante. Ele mostrou isso apenas uma vez lá em Dressrosa, que a gente nem sabe se é Haki da observação, mas a gente sabe que é uma premonição que ele terá um Haki da observação. E desde então nunca mais ele utilizou essa técnica ou mostrou algo parecido para nós, e a gente espera isso há bastante tempo. E ele despertando o Haki da observação seria algo bastante útil para ele. Como exemplo disso temos Yasop, que é o pai dele. É dito que ele é capaz de acertar uma antena de formiga sem causar danos na mesma, estando a 30 metros de distância dela. O bicho é brabo. Ele com certeza só consegue fazer algo assim com seu Haki da observação, o que nos leva a crer que o Usopp, até o final da obra, vai aprimorar o seu Haki a ponto de ter feitos insanos como o do seu pai. Mas tem uma coisa que ele também vai ter no futuro, que é o Haki da observação avançado. É dito que a Sop possui um Haki da observação que é supostamente superior ao de Charlotte Katakuri. Isso também é tudo teorias, né? Podendo ver até alguns segundos a mais no futuro. É o que a gente imagina que seja. Então, já que seu próprio pai é capaz de fazer algo assim, é óbvio que o Usopp vai chegar pelo menos a esse nível de Haki até o final da obra. Ou seja, veremos o Usopp com o Haki da observação atirando pra todo lado. E se isso não acontecer, bom, eu vou ficar bem triste porque o Usopp tá deixando a desejar. O homem não faz nada, vai ser medroso até quando? Quando olhamos para a evolução do Franky durante o seu time skip, podemos notar que ele teve uma evolução notória em seu arsenal e na aparência. Ele ganhou mais densidade, ganhou e aprimorou armas de fogo e principalmente se tornou capaz de mudar o corte de cabelo, que é uma coisa muito importante, né? Aí do nada você fica com um topetão igual do Elvis Pleasure. Nossa senhora, só o Franky para conseguir tal feito, né? A questão é que agora que o Vegapunk está ao lado do Chapéu de Palha, o Franky com certeza vai ficar enchendo o saco do velho assim que saírem de Egghead para conseguir aprimorar mais seu arsenal, né? Com certeza. Eu tenho plena certeza que o Franky e Vegapunk vão trabalhar juntos para aprimorar as capacidades do Franky. Mas o que eles vão construir pro nosso super carpinteiro? Bom, quando olhamos pro inimigo final do Franky, a opção mais viável que vem à tona é San Juan Wolf.
o gigante dos Barbas Negras. E aí, tá se pensando no mesmo que eu tô pensando? É lógico, é isso mesmo, um Frank Megazord imponente e gigantesco. Será criado por Frank e Vegapunk. Com a mente brilhante de Vegapunk e Frank na carpintaria, um ótimo construtor, podemos esperar um Megazord gigante e muito poderoso. E esse Megazord imenso de Frank Shogun será do tamanho de Sanjua Wolf, que vai protagonizar a primeira batalha de Colossus acima de 300 metros na obra de One Piece. Poxa, aí eu fiquei ansioso, hein? A Nami atualmente já possui poderes que vão muito além do que a gente podia imaginar há um tempo atrás. Além dela ter o controle, o conhecimento e o manejo de clima, ela simplesmente tem uma calamidade em forma de nuvem chamada de Zeus. Zeus era uma das forças que tornavam a Big Mom um dos seres mais poderosos desse mundo. E ele pode se mover quase que na velocidade do raio para atacar os inimigos, da mesma maneira que fez contra os supernovas. A Nami literalmente manda nele e pode fazer tudo o que a Mama fazia quando tinha o Zeus em posse. Então pensando assim, dá pra imaginar a Nami ainda mais poderosa no final da obra, controlando muito melhor as habilidades de Zeus. Olha, no caso da Nami, eu vejo apenas duas opções plausíveis para o seu futuro e que seriam interessantes para os poderes dela. O primeiro é um futuro que ela apenas aprimora todas suas habilidades, além de também ter um maior controle sobre Zeus. Mas há uma segunda hipótese bem ousada e que eu não sei se vai acontecer não, e não acredito que irá acontecer, mas seria a Nami ingerindo uma Akuma no Mi, que no caso uma que seria bem interessante seria a Goro Goro no Mi após uma suposta morte do Enel, que é a fruta do raio. Mas como o Enel está vivo lá na lua, então eu acho que isso não vai acontecer não. Então uma Akuma no Mi do clima ou algo do tipo seria interessante para ela, mas não imagino isso acontecendo. E olha só, o próprio Oda já disse que a fruta ideal da Nami seria a fruta do relâmpago, onde ela se tornaria a rainha do tempo. E se o Oda se empolgar muito com essa ideia e acabar tornando ela uma verdadeira deusa do tempo, aí a Nami iria certamente ficar no nível do trio monstro ou algo do tipo, porque seria um poder incrível. O Brook atualmente tem dois poderes, suas técnicas de espadachim e a capacidade de retirar a alma do próprio corpo para vagar por aí que nem um fantasma. Mas a questão é que o Brook ainda não despertou a sua fruta. Ele possui uma paramécia, uma fruta que quando despertada se torna capaz de impactar o ambiente à sua volta. Por exemplo, no caso da fruta do Doflamingo, ele só pode criar fios a partir do seu próprio corpo. Já quando ele desperta, ele se torna capaz de produzir fios a partir de qualquer objeto à sua volta. E no caso de Brook, ele usa sua habilidade de ressurreição para vagar por aí com sua própria alma. Mas caso ele desperte, o Brook seria capaz de entrar com a alma para dentro do corpo de uma pessoa forte. Imagine ele entrando no corpo de uma pessoa, ou de um cadáver, ou até de uma construção, porque ele estaria impactando o ambiente à volta. Eu mesmo ia achar incrível se ele entrasse dentro da caveira de Onigashima e controlasse a ilha inteira. A questão é que isso seria muito apelão, né? Mas se fosse para chutar um possível boost de poder por parte do Brook, eu acredito que seria interessante um despertar da sua fruta, ou um aprimoramento nas suas habilidades de espadachim. E olha, quando a Big Mom foi peitar o Brook não tremeu na base, mesmo não tendo poder para enfrentá-la. Será que um despertar da fruta dele, ele peitaria a Big Mom? Porque medo ele não tem. No caso da Robin, ela sempre foi mais vista como um perigo pro governo por conta do seu conhecimento e não pela sua força. E para ser sincero, eu acredito que isso ainda vai se manter até o final da obra. Não que ela não vá ganhar um boost de poder até o final da obra, mas eu não acredito que ela possa ter seu poder elevado de uma maneira similar com o Brook, Nami ou Usopp, porque ela já é bem forte e em um ano ela já mostrou um boost de poder. Eu não acredito que ela terá um grande upgrade maior do que isso. No máximo, ela vai aumentar o tamanho da Demon Flor ou algo do tipo. Por isso eu acredito que até o final da obra, ela focaria em aprimorar seus pontos fortes e descartar os pontos fracos. Por exemplo, ela pode melhorar a sua forma demoníaca para ter um controle maior dessa transformação, e ela também pode aumentar o limite de clones e de braços produzidos. Em compensação, ela poderá diminuir os seus pontos fracos, como por exemplo a exaustão após forma demoníaca e também a sua resistência para passar mais tempo utilizando os poderes da sua Akuma no Mi. Pra mim, o Sanji é o cara que vai ter o maior upgrade de força até o final da obra. Eu não quero passar a impressão de que eu sou um Sanji maníaco, um fanboy, mas é que tudo me indica isso. E pra falar a verdade, por mais que eu goste do Sanji, eu gosto mais de um carinha de cabelo verde aí, né? Mas enfim, vamos lá. Mas olha só, infelizmente eu tenho que dizer isso. O Sanji será o segundo integrante mais forte do bando do Chapéu de
de Palha, depois do Zoro, e sem contar o Capitão, né? Mas enfim, ficaria em terceiro lugar. Tá bom, não sou fanboy do Zoro não, só um pouco, né? Mas vamos lá. Bom, existem dois motivos pro Sanji ficar mais forte. Primeiro seria o despertar do Haki do Rei. Recentemente, na capa do capítulo 1081, vemos uma cena bem interessante. O Oda nos mostra o Chapéu de Palha dormindo, mas o cozinheiro está lendo um livro escrito Cooking, que significa cozinhar. No entanto, essa palavra foi escrita errada, pois cozinhar em inglês é cooking, com 2 Os. Só que da maneira que estava escrita no livro, estava escrito Cock King. Só que em inglês é comum abreviar COC, o que significa Color of Conqueror, ou seja, Haki do Rei. O Oda costuma usar as capas dos capítulos para nos dar dicas do que virá pela frente, e faz total sentido o Sanji ter esse poder, afinal o Zoro também tem. Além de despertar o Haki do Rei, o Sanji vai ter domínio total do seu fator de linhagem. O Sanji simplesmente é um super humano. Na verdade, ele já era, mas hoje o seu corpo nem dá mais para ser estudado como se fosse de um humano normal. Graças ao seu fator de linhagem despertado, ele possui resistência e força físicas que vão muito além do que a gente já presenciou em seres humanos. E ele facilmente possui uma resistência superior a de alguém como Jinbei. E quando o Sanji tiver domínio do Haki do Rei e seu fator de linhagem, acreditem que ele vai virar um monstro. Questão de poder. O Jinbei é um personagem que eu acredito que já está no seu ápice de poder. Ele já tem mais de 40 anos, fez sua vida como um pirata e dificilmente vai ficar ainda mais forte. Porém tem uma habilidade que eu acho que ele vai ter um boost nos seus poderes para ele se tornar ainda mais poderoso. Isso é o Haki do armamento avançado. Com isso ele vai se tornar capaz de atacar os inimigos sem necessitar de um contato físico. O pior é que se a gente for ver na batalha contra os Rus, a gente vai notar que o Jinbei derrota o inimigo com golpes parecidos com o Haki do armamento avançado. A questão é que aquilo não era Haki, e sim técnica de karatê Tritão. Agora, se ele for capaz de fazer aquilo sem usar o Haki do armamento avançado, agora imagina o que ele seria capaz de fazer com total habilidade imbuída em seu punho. Assim como Sanji, o Zoro também tem muita coisa para aprimorar. Se lembra do momento em que o Zoro disse que vai se tornar o rei do inferno para que o Luffy seja o rei dos piratas? Pois bem, eu realmente acredito que o Oda vai usar essa alcunha ao pé da letra pro Zoro. Assim que derrotou o King, um ceifador enigmático apareceu e sumiu com o Zoro, deixando ele inconsciente por um bom tempo. Eu acredito que esse ceifador esteja ligado à espada Ema. E essa espada carrega inúmeros mistérios e ligações com o submundo. E na batalha contra King, o Zoro teve diversos problemas em manejar essa espada, pois ela estava sugando seu próprio Haki. Para ser capaz de usá-la, Zoro teve que encontrar um equilíbrio em seu Haki para tornar possível o manejo da sua espada. E assim que aprendeu isso, ele conseguiu domar Ema, fazendo com que o King fosse derrotado e que posteriormente o ceifador viesse ao seu encontro. O Zoro sempre menciona o quanto o Oden era incrível por controlar essa espada de maneira perfeita. Por isso eu acredito que há muita coisa que o Zoro deve passar para dominar Ema por completa. E quando ele dominar ela de verdade, acredite que todos esses mistérios envolvendo o submundo vão vir à tona para deixar o Zoro o rei do inferno mais forte do que nunca. E se tornar o segundo mais forte do bando. E aí, você acha que o Zoro vai ser o segundo mais forte? E quem está mais forte agora, Zoro ou Sanji? Deixa seu comentário porque eu estou curioso. Olhando para o nível atual de poder do Luffy, é até difícil imaginar ele recebendo outro boost de poder de luta, mas a galera geralmente menciona uma possível sexta marcha, dizendo que ela será a última forma do Luffy. Olha, na minha opinião, há dois caminhos pro Luffy. Ou ele vai apenas ficar mais forte conforme melhora o uso da quinta marcha, ou ele realmente alcança a sexta marcha e vira uma anomalia completa. Muitos acreditam que a quinta marcha é a forma híbrida de Luffy, e a forma completa ainda não foi mostrada. Até então não há um indício disso, mas por mim, o Luffy ainda tem uma forma completa de Nika para mostrar, ou uma nova forma, porque não dá para ele ficar com esse poder até o final da obra. Bom, o mais plausível atualmente seria ele aprimorar os poderes da quinta marcha e ficar por aí, mas eu acredito que ele terá uma nova forma. E como todos os animes shonen têm, no final da obra os personagens despertam uma nova forma. Mas você não tem noção de uma coisa, que é no final da sua própria jornada. Você também estará mais poderoso, porém será poderoso de conhecimento sobre esse universo rico que é One Piece. E para você ter todo esse conhecimento é só se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Se inscreve no canal, pois estou esperando você no próximo vídeo. Aliás, tem 2 vídeos na tela que estão incríveis e repletos de informações. Clica neles e te espero neles.